Olha, sem sombra de dúvida, Dwayne Johnson é considerado o ator mais carismático da indústria cinematográfica de Hollywood. Seus filmes, pelo menos até um bom tempo atrás, eram sucesso de bilheteria, eram sucesso também de público e algumas críticas também gostavam de sua atuação, entre aspas aqui, tá? Agora ele está vindo aí com um novo filme, Coração de Lutador, que foi ovacionado recentemente no Festival de Veneza. 15 minutos sendo aplaudido de pé e ele emocionado, chorou bastante por conta desse reconhecimento. E a pergunta que não quer calar, será que Dwayne Johnson merece ser candidato ao Oscar de melhor ator por esse filme? Nossa opinião depois da vinheta. Olá, amantes da sétima arte cinéfilos de plantão, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Edson Santos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal, desta feita no nosso quadro Opinião. Dwayne Johnson, Oscar de melhor ator? Antes de tudo, é preciso que eu deixe bastante claro que eu não estou torcendo contra Dwayne Johnson, não. Nossa análise aqui vai ser baseada no quesito interpretação de personagem, tá? Dwayne Johnson teve esse reconhecimento devido à sua fantástica, entre aspas, atuação nesse filme Coração de Lutador, onde ele faz o papel do grande pugilista, do grande astro de luta livre, o Mark Kerr. A semelhança de Dwayne Johnson com esse personagem é fantástica. Mesmo porte atlético, apesar de que Dwayne teve que emagrecer 30 quilos para interpretá-lo, mas que tem muitas nuances em que eles fisicamente são parecidos, os traços fisionômicos também relembram muito ao Mark Kerr. A pergunta que não quer calar é justamente essa, apesar do trocadilho. Será que por conta dessa sua interpretação, Dwayne Johnson merece ser indicado ao Oscar de melhor ator? Eu acredito que sim, caso saia essa indicação. Se ele vai vencer, se ele vai ganhar, é uma outra história. É preciso salientar que quando um ator vai interpretar determinado personagem, ele precisa fazer um laboratório se esse personagem for baseado em fatos reais, se esse personagem for um personagem real. O ator precisa mergulhar nos conflitos, precisa mergulhar nos cacoetes, precisa mergulhar na interatividade total daquele personagem que é um personagem real. Dwayne Johnson teve dificuldades de fazer esse mergulho com relação a essa atuação neste filme? Eu digo a vocês claramente que não. Por que, Edson? Você está jogando contra o cara? Não, não estou jogando contra o Dwayne Johnson, não. Torço para que ele seja indicado, pelo menos. Mas o que eu quero dizer é que, se vocês for analisar com muita paciência e com muito olho clínico, você pode observar que na história do próprio Dwayne Johnson, e foram palavras dele, parte do que o Mark passou, ele também passou. Ele é um lutador também. O próprio Dwayne Johnson teve alguns conflitos ao longo de sua carreira e isso também deixou o próprio Dwayne Johnson frustrado. Teve altos e baixos durante todo o período em que ele estava entrando na arte da luta. E o próprio Mark também passou por isso. Aliás, e é baseado somente nesse sofrimento, nessa dor, que a história dele vem à tona. Então, assim, se você tem um ator, no caso do Dwayne Johnson, que tem uma história parecida com o personagem que você quer fazer um filme, não fica mais prático, não fica mais fácil esse ator interpretar esse personagem? Claro que fica. Então, não foi tanto esforço para o Dwayne Johnson interpretar esse personagem. Por quê? Porque o Dwayne Johnson está na sua zona de conforto, baseado justamente em situações que o próprio Dwayne vivenciou ao longo de sua carreira. Pela questão do próprio porte físico, isso já facilita muito a sua atuação no que se refere à interpretatividade diante de um personagem e que é quase a sua própria sombra, é quase o seu próprio espelho. Quando a gente fala em interpretação, vamos citar aqui alguns exemplos, e o exemplo mais forte que a gente quer trazer para vocês é o Daniel Day-Lewis. Assistam ao filme Meu Pé Esquerdo, assistam também ao filme que faz parte de toda a carreira desse grande astro, que é o Daniel Day-Lewis, como Lincoln. Assistam a esses filmes
e terem suas próprias conclusões, e tantos outros. Vocês vão observar que o próprio Daniel Day-Lewis faz laboratório. Você vê ele num filme, vê ele no outro filme, vê ele fazendo outro personagem, e sempre você vai entender que não é o Daniel Day-Lewis, e sim aquela persona que ele está interpretando. Porque o Daniel Day-Lewis faz um trabalho de pesquisa, faz um trabalho de interpretação, faz um trabalho de reconhecimento e mergulha a fundo nas características que aquele personagem tem. Ele não sabe quem é o personagem, ele precisa estudar para isso. Outro também, Heath Ledger, quando fez o personagem do Coringa, se enclausurou, estudou bastante sobre aquele personagem para poder interpretá-lo de acordo com a necessidade do diretor. Então esses atores, eles fizeram esse laboratório. Ah, Ed, você quer dizer que Dwayne Johnson não fez laboratório? O laboratório que ele fez foi tentar se aprofundar um pouco mais nos trejeitos de andar, nos trejeitos de falar do próprio personagem que ele interpreta. Ah, isso foi difícil para ele? Não, não foi difícil, como eu já disse, porque ele está na sua zona de conforto. O universo da luta é o universo no qual Dwayne Johnson trafega com total tranquilidade. Agora, esse reconhecimento nos fez mostrar que Dwayne Johnson ressurgiu das cinzas como uma fênix depois daquele malfadado filme Adão Negro. Dwayne Johnson viu sua carreira literalmente naufragar e afundar, porque ele queria ter o poder, o monopólio de comandar a DC no sentido dos seus estúdios. E isso não deu certo para o Dwayne Johnson. E aí ele teve uma queda no que se refere à demanda de seus próprios filmes, que não foram mais filmes de sucesso. E agora ele retorna justamente das cinzas, ele ressurge com uma interpretação, entre aspas, que poderá consagrá-lo ao Oscar, a candidatar-se ao Oscar de melhor ator. Mas eu repito aqui, ele não teve tanta dificuldade de interpretar um personagem no qual ele tem, de um certo modo, a própria sombra desse personagem. Para Dwayne Johnson, fazer o papel desse personagem real foi muito mais fácil do que, de repente, ele interpretar algum personagem de William Shakespeare, ele interpretar algum outro personagem que existe dele um laboratório mais específico. Ah, está duvidando da capacidade do Dwayne? Sim. Estou duvidando sim. Por quê? Porque ele não é um ator formado. Vamos combinar. Daniel Day-Lewis e também o Heath Ledger, eles são atores que são formados em atuar. Dwayne Johnson saiu da sua experiência como lutador e partiu para a carreira de interpretação, de personagens de filmes de ação. E isso para ele ficou muito fácil. Todo esse carisma que ele tem facilitou mais ainda a sua presença no mundo cinematográfico. Essa é a minha opinião. E você? Acha que Dwayne Johnson merece ser candidato ao Oscar de melhor ator? Será que ele vai se consagrar? Deixa aqui embaixo seus comentários. Combinado então? Torça todo fora. Nos encontramos no próximo vídeo com toda certeza. Para todo mundo, forte abraço. Bye bye. So long. Auf Wiedersehen para você. Obrigado, gente.